essas luzes queimavam as pessoas. Eles atingiam, em 2/3 dos casos, mulheres. Em apenas 1/3 eles atingiam homens. A luz era descrita como sendo uma mangueirinha, quase que um raio laser dentro de uma mangueira. Quem pôde ver mais de perto, viu que havia 3 tubinhos dentro dessa luz. E a luz tinha a capacidade de fazer curva. Vocês já ouviram que luz faz curva? Pois é, essa luz aí fazia curva. Quando ela atingia as pessoas, em geral as mulheres, era da região do tórax para cima e produzia ferimentos que necrosavam a pele muito rapidamente. Não havia o que você pudesse fazer. Onde quer que você estivesse, onde quer que você estivesse, você poderia ser atacado. As pessoas tinham medo. Esse era um camarada considerado um dos mais corajosos, que era o seu Newton Cardoso e o outro, o Manuel Coronha, os 2 mais corajosos da ilha. E, no entanto, eles foram atacados. O Newton Cardoso, eu estive com ele várias vezes, e ele conta que até hoje ele não recuperou a energia que foi tirada dele por aquele raio de luz. Desde então, ele nunca mais foi o mesmo, ele conta. A luz funcionava assim: um objeto no alto emitia, só que aqui a grossura da luz está desproporcional. Não havia lugar a salvo. A luz penetrava as casas das pessoas, que eram casas humildes. Os raios de luz apareciam por todos os lugares, obrigando as pessoas a correrem. E elas se encontravam muitas vezes nas praias da ilha de Colares, onde está a vilinha de Colares, e eles faziam fogueiras ali, e ficavam todos juntos, achando que fazendo fogueiras eles iam conseguir afastar aquelas luzes deles. E de fato, no começo dessa estratégia, as luzes ficavam afastadas, mas depois isso já não funcionava mais, e as pessoas continuavam sendo atacadas. A última solução foi se abrigar na igreja. Então, todas as tardes, quando chegava o final do dia, o sol estava se pondo, que é quando as luzes vinham, os moradores afugentavam, ou tentavam afugentar o fenômeno, e não conseguindo, eles batiam panelas, colheres em panelas, ou panelas com panelas, para alertar os vizinhos. E assim todo mundo avisado, corria para a igreja, onde o padre acolhia todo mundo, e a igreja, como sendo a única construção de alvenaria, ela era mais blindada contra a ação desses misteriosos objetos. Agora imaginem, isso estava acontecendo dentro do Brasil, em 1977 principalmente. Quantos de vocês ouviram falar disso? Nem naquela época se falava. A imprensa falou muito pouco, porque imediatamente os militares tomaram conta da situação, ou seja, tomaram conta no sentido de impedir que as informações saíssem daquelas localidades, mas não conseguiram impedir que as pessoas continuassem sendo atacadas. Até que, numa certa ocasião, em julho de 1977, a situação ficou tão insuportável para os moradores daquela região do Pará, sede, né? Para você está fresquinho aí, né? A situação ficou tão insuportável, as pessoas estavam sendo atacadas com uma frequência tão grande, que quase todo mundo foi embora da ilha. A ilha de Colares está lá, gente, vocês podem ir visitar e conhecê-la. Eu vi essa história dos próprios moradores. Basta ir a Belém, tomar um ônibus para Colares, vocês vão chegar em Ananindeua, atravessa um ferryboat e vão andar mais um pouquinho, coisa de 3 horas de viagem, vocês estão na ilha de Colares. Ou seja, isso acontecia numa área muito próxima de uma das capitais do Brasil. E a situação ficou tão grave no ano de 1977,
que dos 10 mil moradores da ilha, 9 mil foram embora. Só ficaram 1.000. Até o prefeito foi embora, de medo. Restaram algumas pessoas que eu vou apresentar a vocês já nessa palestra. Nessa ocasião, então, alguns moradores foram falar com o governador do estado do Pará e pedir providências. Eles estavam passando fome. Eles não podiam mais sair para caçar, nem para pescar e nem para plantar, que era do que eles viviam. Então eles estavam passando fome. A solução foi, vamos falar com o governador. Foram lá, pediram uma audiência, falaram com o governador. E o governador tomou a seguinte providência. Chamou o comandante da base aérea de Belém. É onde fica o primeiro comando aéreo regional. O comandante era o brigadeiro que se chamava Protásio de Oliveira. Falou, comandante, tem que tomar uma providência. Aquelas luzes que estão aparecendo em Colares vêm do céu. E céu é assunto da Força Aérea Brasileira. Vocês têm que fazer alguma coisa. E então a Força Aérea Brasileira estabeleceu a Operação Prato para investigar discos voadores na Amazônia. A Operação Prato teve início em setembro e foi até dezembro de 1977 e resultou em 2.000 páginas de documentos produzidos relatando, descrevendo as investigações e os avistamentos de discos voadores naquela área, principalmente os ataques. Entrevistas com as testemunhas e as vítimas. A Operação Prato também resultou em nada menos do que 500 fotografias de discos voadores. Vocês vão ver algumas daqui a pouco. E há 16 horas de filmes. Tudo isso feito pela Força Aérea Brasileira oficialmente, com verbo oficial, numa missão oficial, no meio da mata, durante 4 meses. Uma pessoa foi muito importante na descoberta da natureza desses fenômenos, que é a doutora Velaide Cecim. Ela ainda tinha 24, 25 anos, recém-saída da faculdade de medicina. O primeiro emprego como médica dela foi ser a chefe da unidade sanitária, do posto de saúde de Colares, que é aquela construção ali atrás. E ela atendeu a mais de 400 vítimas de ataques do fenômeno. E ela estima que foram mais de 1.000 pessoas. Ela presenciou 3 óbitos de moradores em decorrência dos ataques. E também descreveu que os ataques não eram só sobre seres humanos, mas também atingiam animais, cavalos, vacas, porcos e até cachorros. Ela própria, estando um dia a caminho de casa, ela saiu por volta das 6 horas do seu trabalho na unidade sanitária e ela morava num quartinho ali para frente, alguns quarteirões. No meio do caminho, um desses fenômenos se manifestou sobre ela. E ela pôde ver nitidamente aquele formato específico de uma lata. Essas são outras testemunhas do fenômeno que descrevem os seus avistamentos. Todos eles, e assim como esses investigadores, estiveram em contato com essas luzes e documentaram as suas manifestações, ao mesmo tempo em que a Força Aérea Brasileira pesquisava os fatos naquela região. Essa é a balsa que leva e traz do continente até a ilha de Colares, um percurso que não se leva mais que meia hora. E essa balsa foi várias vezes alvo de ataques dos objetos. E dali as pessoas não tinham para onde fugir. Elas estavam em cima da balsa e os objetos vinham e as atacavam. Porém, durante o tempo em que a Força Aérea esteve lá, investigando o fenômeno com o Irangê Holanda, o chupa-chupa deu uma trégua. Os ataques passaram a ser bem menos constantes, bem mais raros. E, curiosamente, o Irangê Holanda e seus homens
nunca foram atacados. Assim como a Adelaide, que esteve debaixo de um fenômeno, pensou que ia ser atacada e não foi. Ela atribuiu ao fato dela ser loira, ter cabelos claros, porque ela disse que dentro da nave, uma nave que aparecia sempre com uma espécie de um para-brisa, havia 2 seres, e isso foi descrito por muitas pessoas daquela região, e ela disse que aqueles 2 seres também tinham cabelos loiros, e ela acredita que por isso ela não foi atacada. Eu já acho que não é essa a explicação.